FA-XX, o caça Vanguard de sexta geração da Marinha Americana, está chegando aos porta-aviões. A Marinha dos Estados Unidos está desenvolvendo o FA-XX, um caça de sexta geração, sob o programa Next Generation Air Dominance Vanguard, previsto para entrar em serviço na década de 2030. Este caça de ataque furtivo de longo alcance suprirá as deficiências das aeronaves atuais, baseadas em porta-aviões, principalmente em termos de alcance, carga útil, projetado para operar junto com drones e alimentados por inteligência artificial. Ele pode contar com motores adaptáveis, defesas a laser e compartimentos internos maiores para transportar mísseis, como o AIM-174. Com a China expandindo sua frota de porta-aviões, o FA-XX é crítico para manter a superioridade aeronaval dos Estados Unidos no Pacífico. Seu sucesso pode determinar o equilíbrio de poder no mar nas próximas décadas. Em algum momento da década de 2030, a Marinha dos Estados Unidos voará sua visão de um jato de caça de sexta geração. O FA-XX é a oportunidade da Marinha de colocar a vanguarda absoluta em tecnologia aeroespacial em porta-aviões e compensar as deficiências atuais de caça bombardeio baseados em porta-aviões. O que está em jogo é a superioridade aérea dos Estados Unidos no mar, cada vez mais desafiado por uma pequena, mas crescente frota de porta-aviões chineses. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos tem desfrutado de uma vantagem de comando na aviação naval, mesmo na década de 1980, no auge do seu poder militar. A União Soviética colocou em campo apenas 4 porta-aviões da classe Kiev, cada um equipado com escassa ala aérea de 12 caças Yak-38 de decolagem de pousos verticais. Após a Guerra Fria, sem um adversário confiável no mar, as alas aéreas de porta-aviões da Marinha enfatizaram o suporte a operações terrestres em locais como Afeganistão, Iraque, Líbia e Somália. Ao mesmo tempo, a ala aérea desvalorizou certas missões e prioridades, como superioridade aérea, guerra submarina, missões de longo alcance e operação espacial altamente disputada. O acúmulo naval da China, sem precedentes na era pós-Guerra Fria, está lentamente, mas constantemente erodindo a vantagem da Marinha dos Estados Unidos, não apenas na tonelagem geral do navio, mas em suas capacidades. A China comissionou seu primeiro porta-aviões, o Liaoning, em 2012, seguido o seu navio irmão Shandong. Em 2022, lançou o novo Fujian, que difere dos navios anteriores por usar um sistema de catapulta eletromagnética para lançar aeronaves de asa fixa. Outros porta-aviões são avaliados como prováveis, com a China provavelmente colocando em campo uma frota de 5 ou 6 porta-aviões, possivelmente até mais, até a década de 2040. Além disso, a China está a caminho de substituir seus atuais caças Shenyang J-15, Flying Shark, baseados em porta-aviões, pelo novo caça J-35 e possivelmente um caça ainda mais novo a ser descoberto em dezembro de 2024. A resposta da Marinha dos Estados Unidos à crescente ameaça chinesa é o programa Next Generation Air Dominance, projetado para produzir um novo caça de sexta geração. O próprio Vanguard da Marinha, um esforço complementar completamente separado do próprio programa Vanguard da Força Aérea, também destinado a gerar um novo caça de sexta geração. O Vanguard, ou FA-XX, na Marinha está adaptado às perspectivas de luta pela vastidão da região do Indo-Pacífico contra um adversário com jatos de caças modernos, sensores modernos e alcance para atacar porta-aviões inimigos a centenas e até milhares de quilômetros de distância. Em outras palavras, é quase o oposto completo das ameaças pós 11 de setembro. O FA-XX é a chance da Marinha de lidar com a panóplia de novas ameaças. O F-35 Lightning II, embora ainda seja o caça mais avançado tecnologicamente do mundo, não consegue lidar facilmente com algumas de suas deficiências em relação às ameaças, particularmente a questão do alcance, um carregamento de munições relativamente pequeno. O F-35, para preservar suas características furtivas, deve armazenar todo o combustível e armas internamente. Isso bloqueia o caça a uma quantidade pré-definida, reservada para literalmente a vida útil do projeto do caça. Embora ele possa, como todos os caças, armazenar combustível e armas externamente, isso torna o caça mais detectável ao radar inimigo. O problema do volume definido é problemático de outras maneiras. O caça não pode, por exemplo, transportar um novo míssil AIM-174 internamente. O AIM-174 é a versão AA do interceptador SM-6 embarcado e foi desenvolvido para dar aos caças de ataque da Marinha um míssil de maior alcance contra ameaças aéreas. O problema é que o míssil projetado para implantação em cruzadores e contra torpedeiros tem impressionantes 21 pés de comprimento.
mais longo do que o compartimento interno de armas do F-35. A única aeronave que pode transportar o AIM-174 atualmente é o FA-18 Super Hornet, externamente em trilhos montados nas asas, embora o F-35 possa transportar o novo míssil externamente, isso deixaria o caça vulnerável à detecção. A Marinha manteve um controle rígido sobre o FA-XX, então só podemos especular sobre em que tipo de aeronave o serviço está trabalhando. Uma coisa é certa, será um caça de ataque com capacidades a ar e ar solo, já que aeronaves são simplesmente caras demais para se especializar. Outra é que ele operará como parte de uma equipe com alas robóticas de alto desempenho e propulsão a jato. Uma certeza virtual é que ele será maior que o F-35 precisamente para resolver os problemas de alcance carga útil. Um compartimento de armas de 23 pés permitirá que o F-35 carregasse o AIM-174 internamente, bem como armas futuras no futuro, especialmente mísseis de cruzeiro e armas hipersônicas de longo alcance, com grandes motores de foguetes, tanques e combustível em terras maiores, permitiria que o FA-XX tivesse um alcance maior que o raio de combate do F-35 de 600 milhas ou a distância que ele pode voar de e para um alvo enquanto armado para uma missão de combate. O FA-XX também poderia tirar vantagem de outras novas tecnologias. Uma em desenvolvimento há quase uma década é uma arma laser embutida projetada para abater mísseis inimigos. Outra é a inteligência artificial, que oferece a capacidade do piloto de delegar tarefas específicas de gerenciamento da aeronave a um assistente de inteligência artificial. Um motor de ciclo adaptativo capaz de se auto-otimizar para voos subsônicos e supersônicos poderia aumentar ainda mais o alcance do caça. O FA-XX poderia até ser opcionalmente tripulado para missões particularmente perigosas, com a aeronave voando autonomamente enquanto navega pelas defesas aéreas inimigas. O FA-XX está programado para se juntar à frota da BEC 2030 e substituirá o FA-18 Super Hornet nos convéses de voo dos porta-aviões. A aeronave é a oportunidade da Marinha Americana de redefinir porta-aviões para lidar com as ameaças de hoje e de amanhã, adicionando capacidades criticamente necessárias, mas ainda deixando espaço para o crescimento. O sucesso ou o fracasso do FA-XX decidirá se as transportadoras americanas ou as chinesas dominarão o século XXI. Operações secretas das Forças Especiais dos Estados Unidos na África. O que está por trás dessas missões? Pergunta. Por décadas, as operações secretas das Forças Especiais dos Estados Unidos na África foram pouco divulgadas, mas permanecem no imaginário de quem se interessa por assuntos militares. Informações recentemente desclassificadas começam a fornecer um quadro mais detalhado das missões, envolvendo treinamento conjunto, combate direto e ações clandestinas. Essas operações refletem a crescente presença militar americana no continente. Quem pensa que os Estados Unidos estão se afastando está errado. Um exemplo de que operações complexas ocorreram há pouco tempo pode ser visto em um comunicado recente do Comando da África dos Estados Unidos, que divulgou uma declaração em 4 de março declarando seu envolvimento em uma operação. A pedido do governo federal da Somália, o Comando da África dos Estados Unidos conduziu uma autodefesa coletiva contra o grupo terrorista Al-Shabaab. Em 2 de março, o ataque aéreo coletivo de autodefesa ocorreu em uma área remota nas proximidades, aproximadamente 45 km ao nordeste de Kismayo. A avaliação inicial pós-ataque indica que o ataque aéreo dos Estados Unidos matou 2 terroristas do Al-Shabaab e que nenhum civil foi ferido. Quem está por trás das operações secretas na África? As principais forças envolvidas nessas missões são as unidades de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente o Comando de Operações Especiais. Entre os grupos mais atuantes estão o 3RD Especial Forces Group, Fort Bragg, Carolina do Norte, especializado em operações na África Ocidental e Central. Seus soldados recebem treinamento em idiomas locais, incluindo francês, que é amplamente falado em algumas regiões, além de estudar aspectos culturais e históricos do continente. SEAL Team 6, Dave Gru, é responsável por missões de contra-terrorismo e HTFRs atuando pontualmente no continente. Night Stalkers, especializado em infiltração aérea e extração de tropas em condições adversas, frequentemente apoiado outras unidades de elite, Marines e Raiders. A Força de Operações Especiais do Corpo de Forças Navais utilizada em missões de combate direto e assistência militar, embora sua presença na África seja mais limitada. Além dessas tropas, o Comando dos Estados Unidos para a África supervisiona a estratégia militar na região, justificando ações sob a chamada Seção 127 e o título 10 do Código dos Estados Unidos, que permite financiar a força estrangeira para apoiar operações de contra-terrorismo. Por que os Estados Unidos realizam operações secretas na África? Os Estados Unidos justificaram sua persistente presença militar na África, sua bandeira de luta contra o terrorismo. Organizações como Al-Shabaab
Somália, Boko Haram, Nigéria e grupos aliados do Estado Islâmico e Al-Qaeda representam ameaça à segurança regional e, por consequência, aos interesses americanos, além do conterrorismo, ainda há fator de estratégia econômica. A África detém 40% das reservas globais de cobalto, essencial para baterias de íon lítio utilizadas em tecnologias avançadas. O continente também possui petróleo, urânio e está estrategicamente localizado entre rotas comerciais cruciais que conectam a Europa e ao Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a influência de potências como a China, Rússia e França no continente intensifica a competição geopolítica. O Grupo Wagner, força paramilitar composta por mercenários em grande maioria de nacionalidade russa, por exemplo, vem substituindo a presença americana em países como Mali e Níger. Após frequentes golpes de Estado, as operações especiais na África variam de missões de treinamento de militares nativos a combates diretos. Algumas das mais conhecidas estão listadas abaixo. Emboscada no Níger, em 2017. Em 4 de outubro de 2017, operadores de forças especiais norte-americanas operavam junto aos militares locais do Níger. Usavam várias viaturas e estavam em um grupo composto de 42 militares, 4 soldados americanos e 4 soldados nigerianos. Faleceram em decorrência da emboscada. Os americanos mortos foram o sargento David Johnson, o sargento Justin, o sargento Jeremy Johnson e o sargento Brian Black. Reportagem completa. Captura de terrorista em Benghazi, 2014. Após o atentado ao consulado dos Estados Unidos em Benghazi, que matou o embaixador americano em 2012, forças da Delta Force do FBI capturaram Ahmed Abu Khattala em uma operação na Líbia e foi levado para os Estados Unidos, julgado e condenado a 28 anos de prisão. Roubo de helicóptero soviético da Guerra Fria em 1987. Durante o conflito entre a Líbia e o Chad, um MiG-25, versão exportada do helicóptero do ataque soviético MiG-24 Indy, foi abandonado em um campo de aviação. O SOA americano realizou uma ousada operação para capturá-lo, transportando-o para os Estados Unidos para a engenharia reversa. Ataque à base americana na Somália em 2019. Soldados da Guarda Nacional de Nova Jersey estavam estacionados em uma base aérea na Somália quando um ataque coordenado pelo Al-Shabaab tentou invadir a instalação. Graças às trincheiras escavadas previamente, os veículos bombas ficaram presos e foram neutralizados antes de atingir seu objetivo. Resgate de refém no Níger em 2020. Philip Walton, um cidadão americano, foi sequestrado por um grupo armado na fronteira entre Níger e Nigéria. Resposta: 30 operadores da CIA Team 6 saltaram de paraquedas em território hostil. Eliminaram os sequestradores e resgataram o Walton sem baixo, sem emboscada contra forças dos Estados Unidos no Sudão do Sul em 2013. Durante a evacuação de cidadãos americanos da ONU em meio à guerra civil, 3 helicópteros MD-22 Osprey foram emboscados por forças rebeldes. As aeronaves foram alvejadas 119 vezes, 3 navios suíços ficaram gravemente feridos, mas a equipe conseguiu escapar. O futuro da presença militar dos Estados Unidos na África. Nos últimos anos, o envolvimento americano na África tem sido questionado, especialmente após a retirada de tropas do Níger e de Mali. Golpes militares nesses países interromperam programas sérios de treinamento e cooperação militar, enquanto a Rússia e a China permanecem expandindo sua influência na região. Com o aumento da instabilidade da presença de mercenários estrangeiros, as forças especiais dos Estados Unidos continuaram a operar no continente, seja por meio de ação direta ou de apoio às forças locais. No entanto, a crescente oposição pública às intervenções estrangeiras pode limitar suas operações. As missões secretas americanas na África são consideradas pelo país uma peça fundamental no xadrez geopolítico global, combinando interesses estratégicos, combate ao terrorismo, disputa por influência política entre as grandes potências. Se essas operações terão continuidade e levarão à estabilidade ou mais turbulência, a região ainda é uma questão em aberto. O único problema com o F-35A de Israel é não ter caças Tilt suficientes. O F-35A israelense é uma variante avançada do F-35 dos Estados Unidos, personalizado com recursos de guerra eletrônica de ponta e integração de armas exclusivas. As modificações de Israel permitem que o ADI bloqueie o radar inimigo, faça saltos de frequência para evitar a detecção e se rearme rapidamente para altas taxas de surtidas. Seu sucesso em operações recentes contra o Irã chamou a atenção dos militares dos Estados Unidos, despertando interesse em seus sistemas aprimorados. Embora o Pentágono possa buscar informações sobre os avanços de Israel, compartilhar esses segredos permanece incerto. À medida que as tensões aumentam, o F-35A israelense destaca como um divisor de águas na guerra aérea, provando o comprometimento de Israel com a superioridade tecnológica. Qual é o segredo por trás do F-35A israelense? Pergunta. Os israelenses sempre enfrentam ameaças existenciais de seus vizinhos e grupos terroristas que desejam varrer a nação judaica do mapa. É por isso que Israel coloca tanta ênfase em novos equipamentos militares produzidos localmente ou importados do exterior. Eles estão constantemente mexendo com táticas, técnicas e procedimentos. Eles conduzem revisões pós-ação e ouvem o pessoal militar sobre a melhor maneira de melhorar o sistema de armas.
Israel obteve muito sucesso com o F-35 importado dos Estados Unidos, mas não ficou satisfeito em voar apenas com o modelo básico. Eles fizeram ainda melhor e chocaram o F-35. O Adi foi instrumental no ataque do nariz sangrento do outono passado contra o Irã. A Força Aérea Israelense voou com F-35 Adi e outros caças não Stitch para operações de combate contra radares iranianos e instalações de defesa aérea. Além de outros usos militares, o F-35 Adi não sofreu perdas e mostrou ao mundo que Israel não é um país com o qual se possa brincar. O desempenho do Adi em Israel é absolutamente extraordinário. O tenente-general da Força Aérea Michel Schmidt, diretor executivo do programa F-35 Lightning, testemunhou recentemente perante um subcomitê do Comitê de Serviços Armados da Câmara. Suas taxas de capacidade de missão são altas. Suas taxas de capacidade de missão completa são altas, disse ele. Como esse avião ficou tão bom? Pergunta. Os israelenses embarcaram em um extenso programa de modificação para evitar quedas que os americanos experimentaram com os seus próprios F-35S ao longo dos anos. Houve acidentes e percalços bem documentados com os F-35 dos Estados Unidos, incluindo um incidente de queda de incêndio sobre o Alasca esta semana, quando o Lightning II foi flagrado em um vídeo caindo do céu. O piloto ejetou com segurança, mas isso soou como um alarme para o programa. Por outro lado, o F-35 Adi foi descrito como um monstro após seu programa de modificação ter sido concluído. O avião agora tem um novo pod de interferência para melhor guerra eletrônica. Os israelenses também melhoraram as munições entregáveis com suas próprias bombas e mísseis melhorados. Os Adi se conectam muito bem. Essa foi uma característica essencial ao ataque iraniano. Eles podem ser entregues mais rápido do que outros países que os usam. Isso significa que eles podem voar em missão, pousar, ser abastecidos e armados, e então decolar novamente rapidamente. Essa alta taxa de surtido servirá bem à Força Aérea Israelense no futuro. Esse sistema de guerra eletrônica foi especialmente construído para sistemas de mísseis terra-ar iranianos, que inclui os perigosos mísseis terra-ar SAMS S-300. Os israelenses descobriram uma boa maneira de falsificar e bloquear os radares sensores interceptadores para tornar esses sistemas iranianos inúteis. Obviamente, a furtividade do F-35 é uma grande característica do sucesso contra o SAMS. No entanto, é mais do que apenas tecnologia Stitch que sustenta os F-35S. Eles podem discernir e desconflitar o espectro, escolher frequências hostis ou ameaçadoras e assinaturas de RF, estabelecer uma linha de definição. O objetivo, pergunta, bloquear ou desabilitar as comunicações inimigas ou o sistema de orientação de armas, de acordo com a Bulgari Military. Isso é chamado de prática de salto de frequência. Os F-35 fazem isso, parece fácil. O Adi evita a descoberta de seu sistema EW ofensivo, vende para outra frequência ao interferir. Isso marcará a localização do pássaro de guerra. O que os israelenses vão pensar a seguir? Pergunta. Sem dúvida, eles já informaram os pilotos da missão iraniana e descobriram novas maneiras de explorar a proeza do F-35. Por que não retribuir a favor e desenvolver esses avanços tecnológicos aos americanos? Pergunta. O Pentágono provavelmente já perguntou. Isso não significa que os israelenses compartilharão seus segredos. Tudo é justo na guerra e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem ganhado a vida mantendo os avanços militares em segredo. Netanyahu visitará o presidente Trump em breve. Vamos ver se o ataque ao Irã está na agenda. Este seria um bom momento para que o conselheiro de segurança nacional Mark Watts perguntar ao seu colega israelense sobre as modificações do F-35, que ele pode não fazer muito progresso com os israelenses de boca fechada, mas vale a pena perguntar. As Forças Armadas do Canadá chegaram agora ao momento de missão impossível. O sistema de aquisição militar do Canadá está em crise, com projetos atrasados por anos e custos disparados. A substituição de veículos utilitários leves, inicialmente planejado para 2017, não será concluída até 2030. Apenas um exemplo de ineficiências crônicas. Enquanto isso, prioridades urgentes, como a modernização da artilharia, continuam sem financiamento, apesar do compromisso da OTAN e das crescentes ameaças globais. Enquanto Donald Trump pressiona aliás a cumprimento de gastos com defesa, o fracasso do Canadá em se modernizar pode prejudicar as relações com os Estados Unidos. Sem reformas imediatas, o Canadá corre o risco de ficar ainda mais para trás, colocando em risco a capacidade de contribuir para a OTAN e defender suas próprias fronteiras em uma era de crescente conflito global. Crise de aquisição militar no Canadá. Porque demora 13 anos para comprar um caminhão? Não consigo pensar em nenhuma circunstância que levaria anos para sair e comprar um caminhão comercial. Os comentários recentes do ministro da Defesa Bill Blair à mídia sugerem descrença. Ainda assim, é exatamente isso que está acontecendo com a aquisição de veículos utilitários pelo Canadá.
A mais recente áudio de desastre do Departamento de Defesa continua em um momento em que Donald Trump, mais descontente e exigente do que nunca, se prepara para um retorno em janeiro à Casa Branca. O refrão do primeiro mandato do presidente eleito dos Estados Unidos sobre os gastos de defesa dos aliados ainda está ecoando em nossos ouvidos, enquanto as forças russas avançam pelo Donbás. Sabiamente, as nações estão aumentando seus orçamentos de defesa em uma tentativa de apaziguá-lo e se elevar ao padrão. Beligerantemente, o Canadá segue em frente. Caso os leitores não saibam, a aquisição militar no Canadá tem toda a presteza de um peixinho dourado virado para cima. A substituição dos veículos utilitários leve G-Wagon pinta um quadro representativo, apesar do lançamento em 2017, após o adiamento da maior parte da aquisição, acordo com a Murray Brewster da Rádio Canadá, ele não estará completo até 2030. Além disso, o custo estimado no programa aumentou para entre 750 milhões e 1 bilhão, em comparação com uma projeção inicial de 499 milhões, escreve Brewster, acrescentando que, se o cronograma for cumprido, o programa de aquisição relativamente simples levará 13 anos para ser concluído. Os comentadores culpam a cultura de tomada de decisão dolorosamente lenta, de extrema aversão ao risco e de uma aceitação implícita de que todas as despesas de defesa são, em última análise, discricionárias. Até mesmo o ministro da Defesa Black questionou os extremos da due diligence que restringem a retardam compras simples, bem cientes das questões mais amplas em jogo. Blair continua a soar o tambor para a reforma de aquisições. Uma das coisas é que uma fonte de frustração para o exército canadense, para o DND, para o governo do Canadá e certamente para o Ministério da Defesa, é que nosso processo de aquisição tem muitas camadas e que nem sempre nos permite alcançar o resultado tão rapidamente quanto precisamos. Seus sentimentos ecoam em outras partes do governo. Jean-Yves Duclos, ministro do Serviço Público de Aquisição do Canadá, falando na CANSEC 2024 em maio, reconheceu que o processo precisa ser simplificado. O Canadá precisa de um sistema de aquisição que funcione de forma eficaz e eficiente para que possa responder melhor às crescentes ameaças de segurança e aos requisitos e capacidades emergentes. No entanto, na forma como está, a aquisição de defesa pode ser um processo longo e árduo. Infelizmente, veículos utilitários são uma preocupação menor quando comparados à montanha de desafios enfrentados pela agenda de aquisição e modernização das Forças Armadas do Canadá. O Canadá é a nação quadro para o grupo de batalha do Batalhão Multinacional Letônia da OTAN, que em breve será a Brigada Letônia, uma responsabilidade acumulada sobre as obrigações de defesa para a América do Norte e a zona do Ártico. A compra do veículo utilitário leve é um exemplo. Depois ao processo bem divulgado de uma década de duração para substituir a frota envelhecida de caças a jato CF-18 Hornet do Canadá e o esforço de várias décadas para substituir as 12 fragatas da classe Halifax a 3 contra-torpedeiros da Marinha Real Canadense. Apesar de serem de considerável importância, considerando os compromissos da OTAN na Letônia, os paralelos do exército canadense são menos conhecidos, seus erros de aquisição são menos cobertos pela mídia e tendem a aparecer apenas uma fonte de notícias especializadas, atraindo menos atenção e tendo um impacto menor na opinião pública canadense. Isso, por sua vez, significa que os políticos são menos incentivados a notar uma dinâmica preocupante quando se aprende sobre os episódios como a falha no orçamento para projetos essenciais de artilharia, como o programa IFM. Embora existam muitos programas de aquisição necessários para atualizar as Forças Armadas do Canadá, um forte argumento de que a artilharia é a prioridade número 1. O programa IFM do Canadá, que visa trazer a artilharia canadense para o século atual, sofre a falta de clareza em torno do financiamento, convidando alguns comentaristas a compará-lo a um conto de fadas. Ian Coates, do Canadian Army Today, escreveu o seguinte em 2020: em termos de financiamento, o IFM parece um pouco uma Cinderela. O grau de base Air Defense e Joint Fire Modernization e Intelligence Surveillance and Reconnaissance Modernization foram todos destacados em Strong Security Engaged, o projeto de 2017 do governo para necessidades e estratégias futuras, e com ele financiamento para aquisição. O IFM não foi incluído, embora apenas uma pequena quantia de financiamento tenha sido reservado para os estados iniciais do processo de aquisição. O Exército ainda assim o está tratando como uma capacidade essencial.
Alguns anos depois, no final de 2013, a situação praticamente não mudou. De acordo com o relatório do coronel Boucarret, diretor de artilharia. Embora o IFM ainda não tenha sido financiado, a lacuna identifica os incêndios diretos foi destacado. A lacuna identificada de incêndios diretos foi destacada pelo CCA como prioridade número 1. O DLR2 está desenvolvendo uma opção recomendada para o exército canadense implantar assim que o financiamento for fornecido pela nova política governamental. A situação é preocupante quando se considera o papel vital da artilharia e o fato de que no Canadá atraso nas aquisições e estouro de custos para programas existentes podem ser muitas vezes alarmantes. Ressaltando a desordem, os incêndios indiretos nem sequer estão incluídos nos anúncios recentes sobre as compras aceleradas da Força-Tarefa da Letônia. Após a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, uma análise de requisitos das capacidades do exército canadense levou à designação de capacidade de defesa aérea, sistema de contra-aeronaves não tripuladas e sistema de armas antitanque como requisito operacional urgente. O fato de que esta é uma prioridade não financiada seria uma grande desvantagem para qualquer exército no mundo. Mas este é um exército canadense já em um estado próximo à paralisia. Qualquer atraso adicional no início do projeto só será agravado por procedimentos de aquisição canadense defeituosos, tornando um cronograma realista para substituições de artilharia completamente obscuro, especialmente porque não há nenhuma indicação de que uma escolha clara esteja nas cartas em termos de equipamento. A escolha de artilharia do Canadá pode ser ditada pelas circunstâncias, enquanto a guerra na Ucrânia tornou a artilharia rebocada e, portanto, o M777 virtualmente obsoleto. As deficiências da administração podem privar de escolha de obuses rastreados também. Esses modelos são tipicamente mais caros, particularmente em implantação estratégica à distância, que continua sendo a opção mais provável para o exército canadense. Evitar esse preço deixar a artilharia montada em caminhão, uma escolha que não é necessariamente um problema. Muitos aliados fizeram o mesmo compromisso e o feedback da Ucrânia tem sido favorável. As opções incluem Boxer, RCH e o CAESA, para mencionar apenas alguns. De qualquer forma, esse tipo de aquisição precisa ser pensado cuidadosamente em termos de melhor custo-benefício. No entanto, dado que as tentativas extensivamente cautelosas do Canadá em aquisições frequentemente atrasam decisões ao ponto do absurdo, há um risco real de que o processo se arraste. Mesmo após uma compra, a resposta resultante ainda pode ser mal adaptada ao propósito. O Canadá comprou recentemente sacos de dormir do Ártico que, comicamente, não eram quentes o suficiente para ser usados em condições do Ártico. As Forças Armadas canadenses precisam superar esse tipo de deficiência e isso exige que os tomadores de decisões militares e políticos entendam que os tempos mudaram, assim como outros membros da OTAN começam a fazer. O Canadá deve transformar suas forças armadas de uma força policial expedicionária internacional, uma que quase não sofre perdas, em um exército de alta intensidade que possa lidar com o desgaste necessário no conflito moderno. A Ucrânia demonstrou que os números de baixo podem ser significativos. Absorver esse dano requer uma massa de força tornada viável através do equilíbrio certo na sofisticação e quantidade de equipamento. Para fazer isso, o Canadá deve se recuperar de déficits de décadas e gastos e aquisições militares. Catástrofe da Marinha do Canadá. Navios de guerra ultrapassados e superados. A frota naval de superfície do Canadá está em um momento crítico, com fragatas da classe Halifax envelhecidas e capacidades ásticas inadequadas, ameaçando a segurança e a soberania marítimas. O programa Canadian Surface Combat visa substituir embarcações envelhecidas por navios de guerra avançados, mas atrasos e estouros de custo, levando preocupações às ambições do Canadá no Ártico. Também exigem ativos especializados como quebra-gelos e navios prontos para o polar. Uma estratégia abrangente deve priorizar a modernização da frota, capacidades específicas do Ártico, a colaboração com aliados e parcerias indígenas. Esses esforços são vitais para manter a presença marítima do Canadá, combater ameaças geopolíticas da Rússia e da China e afirmar a soberania na região do Ártico em rápida mudança. A Marinha canadense está em uma encruzilhada. A frota naval de superfície do Canadá, que há muito tempo é a pedra angular de sua segurança e soberania marítima, está cada vez mais mal equipado para atender às demandas das operações navais modernas. À medida que os desafios globais evoluem, particularmente no Ártico, as inadequações da frota de superfície do Canadá estão se tornando gritantemente aparentes.
Para manter seu status como potência militar confiável, o Canadá deve modernizar suas capacidades navais e abordar os problemas sistêmicos que ameaçam minar sua segurança e seus objetivos estratégicos. A frota de superfície do Canadá está envelhecendo. As fragatas da classe Halifax, outrora o orgulho do exército canadense, estão chegando ao fim da sua vida operacional. Introduzidas no início dos anos 1990, essas fragatas foram projetadas para uma era diferente, embora as atualizações de meia-idade tenham estendido sua usabilidade, elas não são pares para as demandas tecnológicas e operacionais do século XXI. Da mesma forma, os navios de defesa costeiro marítimo da classe Kingston não têm um alcance à resistência às capacidades necessárias para o engajamento navais modernos, muito menos para os desafios únicos das operações no Ártico. Essas plataformas envelhecidas não apenas limitam a capacidade do Canadá de projetar poder, mas também dificultam a capacidade de responder efetivamente às ameaças emergentes. O programa Canadian Surface Combat tem como objetivo abordar essas deficiências, substituindo as antigas fragatas da classe Halifax por até 15 navios de guerra de última geração. Espera-se que essas embarcações baseadas em projetos avançados como a fragata britânica Typhoon 26 apresentem sensores de sistema de armas e tecnologia de propulsão de ponta. Eles serão capazes de operar em diversos ambientes marítimos do Pacífico ao Ártico. No entanto, o programa tem sido assolado por atrasos e estouro de custos. Com custos de ciclo de vida agora projetado para exceder os 300 bilhões, isso levanta sérias questões sobre as capacidades do Canadá de entregar os navios no prazo e dentro do orçamento, ameaçando a prontidão operacional do exército canadense. Embora o programa seja essencial, ele não é uma panaceia. As ambições do Canadá no Ártico exigem mais do que uma frota modernizada de combatentes de superfície. O Ártico é um ambiente diferente de qualquer outro, exigindo capacidades especializadas como cascos reforçados contra gelo, sistemas avançados de navegação para condições polares ou suporte logístico robusto para operações sustentadas em regiões remotas e inóspitas. Se esses aprimoramentos, até mesmo os combatentes de superfície mais avançados, terão dificuldade para operar efetivamente no Ártico. Os quebra-gelos polares são outro componente crítico da estratégia do Canadá no Ártico. Essas embarcações são indispensáveis para manter a soberania, permitir a pesquisa científica e garantir a navegação segura de rotas de navegação para cada vez mais acessíveis. No entanto, a frota de quebra-gelo do Canadá está desatualizada e inadequada. Investir em uma nova geração de quebra-gelos com capacidade para o Ártico não é apenas uma questão de orgulho nacional, mas uma necessidade estratégica. Sem esses ativos, o Canadá corre o risco de ceder terreno estratégico para jogadores mais ambiciosos, como a Rússia, que implantou uma frota formidável de embarcações com capacidade para o Ártico. A estratégia do Canadá também deve refletir um compromisso com a contenção geopolítica, enquanto a militarização do Ártico por potências como a Rússia e a crescente influência da China exigem vigilância. O Canadá deve resistir à tentação de escalar por meio de uma corrida armamentista. Em vez disso, deve se concentrar em construir uma presença persistente e confiável na região, alavancando sistemas avançados de vigilância, infraestrutura de alerta modernizada e plataformas navais multifuncionais. A soberania não é reivindicada por meio de ameaças, mas demonstrada por meio de ações consistentes e significativas. A colaboração com a aliança será crítica para abordar os desafios enfrentados pela frota de superfície do Canadá. Sua estratégia mais ampla no Ártico, a modernização do know-how oferece uma oportunidade valiosa para aumentar a conscientização do domínio, melhorar a coordenação diante de ameaças compartilhadas, fortalecer os laços com alianças da OTAN, particularmente aqueles com interesse no Ártico, pode ampliar as capacidades do Canadá, ao mesmo tempo que distribuir os encargos financeiros e operacionais de proteger a região. Além disso, o Canadá deve continuar a defender a diplomacia multilateral por meio dos fóruns como o Conselho do Ártico, reforçando o status do Ártico como uma zona de cooperação e não de conflito. As comunidades indígenas devem desempenhar um papel central na formação das políticas do Ártico do Canadá. Os Inuit e outros povos indígenas não são meramente partes interessadas, mas administradores do meio ambiente e da cultura do Ártico. Seu conhecimento tradicional e experiências vividas são inestimáveis na elaboração de políticas sustentáveis, inclusive a priorizar investimentos em comunidades indígenas. O Canadá pode construir confiança e fortalecer sua legitimidade na afirmação da soberania do Ártico. A condição da frota naval de superfície do Canadá é um reflexo das prioridades estratégicas mais amplas da nação. Ser uma ação decisiva para modernizar sua frota, adquirir capacidades específicas do Ártico e adotar uma estratégia coerente e sustentável. O Canadá corre o risco de minar sua segurança marítima e diminuir sua influência no cenário global. As escolhas que o Canadá fizer hoje determinarão se ele conseguirá enfrentar os desafios de se tornar potência líder no Ártico ou se ficará para trás em uma era de rápidas mudanças geopolíticas.
Marinha do Canadá pode ficar sem uma frota de submarinos funcional por anos. O Canadian Patrol Submarine Project visa adquirir até 12 novos submarinos com propulsão convencional, com ênfase em operações no Ártico. Enquanto isso, a frota da classe Vitória está passando por modernização para estender a vida útil até meados da década de 2030. No entanto, os longos prazos de aquisição e o orçamento militar de defesa do Canadá podem comprometer uma transição tranquila. Se o processo demorar mais do que o esperado, o Canadá poderá ficar sem uma frota de submarinos funcional por anos, prejudicando suas capacidades navais e a segurança do Ártico. O Canadá está nos estágios iniciais de substituição de seus antigos submarinos da classe Vitória, mas a incerteza em relação ao processo de aquisição levanta preocupações sobre uma potencial lacuna nas capacidades. A Marinha Real Canadense opera atualmente 4 submarinos da classe Vitória que foram adquiridos da Inglaterra no final do década de 1990, mas que já estão muito defasados. Espera-se que esses submarinos de ataque diesel elétrico, originalmente adquiridos de segunda mão da Inglaterra, permanecem em serviço entre 2034 e 2040. Ainda assim, por enquanto, nenhum submarino substituto foi escolhido. O governo federal lançou o projeto Submarino de Patrulha Canadense para encontrar uma nova frota de submarinos com propulsão convencional. O governo disse anteriormente que até 12 novos submarinos poderiam ser adquiridos, com foco em garantir que as novas embarcações possam operar sob o gelo para manter os interesses da segurança do Canadá no Ártico, dada a enorme costa do país, grande parte do qual fica congelado durante grande parte ou durante todo o ano. Entretanto, decisões específicas sobre o que exatamente substituirá a classe Vitória ainda são questões em aberto, embora tenha havido algumas discussões sobre requisitos de capacidade. O governo do Canadá optou por modernizar a classe Vitória nesse meio tempo para manter os submarinos operacionais até meados da década de 2030. Quando os novos submarinos propostos estarão operacionais, o governo canadense explicou que a modernização da classe Vitória fornecerá capacidade modernizada e aumentada que manterá a relevância operacional dos submarinos da classe Vitória até meados da década de 2030. O VCM é considerado uma série de 17 projetos individuais implementados em uma plataforma comum para gerar a capacidade necessária para os submarinos do Canadá. Conforme detalhado pelo Strong, Segure Engagement, o governo canadense também disse: no geral, os resultados da modernização tornarão o Canadá e seus aliados mais fortes e seguros por meio de melhorar as condições de habitabilidade e implantação a bordo do VCS para submarinistas da Marinha Real Canadense, posicionar os submarinos da classe Vitória para contribuir significativamente para as operações conjuntas das Forças Armadas do Canadá em terra e garantir a capacidade de sobrevivência submarinos Vitória contra ameaças atuais em evolução em um espaço de batalha cada vez mais complexo e imutável. No entanto, apesar dos esforços do programa de modernização da classe Vitória, ainda há preocupações sobre o potencial de uma lacuna de capacidade entre a aposentadoria da classe Vitória e a implantação de seus substitutos. Os programas de aquisição de submarinos são complexos e podem levar anos, se não décadas, para serem concluídos. O Canadá gasta menos de 1,5% do seu PIB em projetos de defesa, dando ao país muito pouca margem de manobra no caso de estouro de custo causado por atraso de cronograma ou custos imprevistos. O problema pode já estar se formando. O Ottawa Citizen, um jornal diário canadense, relatou o seguinte: o cronograma de aquisição do abastecimento do estabelecimento do projeto e até a concessão do contrato é altamente específico para o projeto, mas a análise da equipe mostrou que a aquisição de uma nova classe submarina levará no mínimo 15 anos no total do estabelecimento do projeto até a primeira entrega e pode exceder 25 anos, dependendo da estratégia da aquisição adotada, disseram oficiais e militares ao então ministro da Defesa Harjit Sajjan em uma nota estimada em 6 de janeiro de 2021. Os planos do Canadá para substituir a classe Vitória ainda estão na prancheta. Os próximos anos serão cruciais para determinar se o Canadá pode fazer a transição para a nova frota de submarinos ou se atraso ou custos imprevistos levarão a uma redução séria na frota de submarinos do país e, portanto, em suas capacidades subaquáticas.